Senhoras e senhores, queria fazer uma saudação a todos os colegas vereadores, público aqui presente, nossos amigos internautas, nosso querido amigo Vanderlei dos Santos nos ligou hoje dizendo por outros motivos, infelizmente, não estará transmitindo a sessão. Fica aqui o nosso, mais uma vez, o nosso agradecimento. Queria comentar a todos os membros da Associação Maranata aqui presentes, nosso querido chefe do cartório eleitoral, o Igor, seu nome, a todos os presentes. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a sessão ordinária de 23 de novembro do ano 2015. Boa noite a todos. Vereador Curumim. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Valmir Reis. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Fernando Carmone. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereador João Elias. Presente. Vereador Lelo Pagani. Presente. Vereador Reinaldinho. Vereadora Rosielo. Presente. Vereador Fontão. Presente. Registrou? Com a presença de 10 senhores, vereadores e havendo o número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 16 de novembro do ano 2015. Os vereadores estiverem de acordo com a mesma, permaneçam como estão. Está aprovada. Está em votação a ata da sessão extraordinária realizada no dia 16 de novembro do ano 2015. Os vereadores estiverem de acordo com a mesma, permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito ao senhor secretário que anuncie as correspondências recebidas. Da Prefeitura Municipal, para os vereadores Curumim, Carlos Trigo, Valmir Reis, João Elias, Fontão, Lelo Pagani, Reinaldinho, Isaías Colino, Carreira, Rosielo, Fernando Carmone. Responde os requerimentos números 473, 666, 692, 707, 735, 797, 836, 839, 846, 848, 850, 851, 856, 858, 859, 860, 864, 866, 867, 868, 872, 876, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 949, 952, 970, 971, 974, 979, 984, 994, 999, 1000 de 2015. Do gerente operacional de distribuição dos Correios, para o vereador Valmir Reis, responde o requerimento 892 de 2015. Do gerente de articulação regional São Paulo Interior da Vivo, para os vereadores Carlos Trigo e Reinaldinho, responde os requerimentos 578 e 572 de 2015. Presidente do Centro Cultural de Botucatu, para o vereador Curumim, responde o requerimento 1018 de 2015. E do Centro de Educação Infantil, professor João Queiroz Marques, para a presidência, convidando para a comemoração de seus 20 anos, que será realizada no próximo dia 27 de novembro. Solicito ao senhor secretário que anuncie os projetos que deram entrada na presente sessão.
Projeto de Lei 107 de 2015, de iniciativa do vereador Curumim, que denomina de Jesuíno Tomé a Rua 22, localizada no conjunto habitacional Maria Luísa, bem como todo e qualquer prolongamento. Projeto de Lei número 108 de 2015, de iniciativa de todos os vereadores, que institui o município de Botucatu o Dia de Combate à Prevenção ao AVC, Acidente Vascular Cerebral. Projeto de Lei número 109 de 2015, de iniciativa do vereador Fernando Carmone, que denomina de Laura Teodoro Madarena, o CRAS, Centro de Referência de Assistente Social, localizado na Rua Hermínio Marco Calônigo, 128, no Jardim Panorama. E projeto de lei número 110 de 2015, iniciativa do vereador Lelo Pagani, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação em local visível pelas instituições financeiras, agências e postos bancários, do número e nome do banco e da agência em suas dependências de autoatendimento. Solicito ao senhor secretário que anuncie os votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores na presente sessão. Voto de pesar número 47 pelo falecimento do senhor Sebastião Pereira, ocorrido no dia 17 de novembro, aos 73 anos de idade. E o 48 de 2015, voto de pesar pelo falecimento do jovem Bruno Cauã Ramos, ocorrido no dia 20 de novembro, aos 27 anos de idade. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadora Rosiela. Eu gostaria que fosse dedicado 1 minuto de silêncio pela póstuma do senhor Sebastião Pereira, cunhado do ex-vereador Luiz Rúbio, marido da senhora Lourdes Rúbio, que faleceu, também fundador do Partido dos Trabalhadores do município de Botucatu, também pela póstuma do Bruno, o jovem de 27 anos, que integrou a Orquestra Sinfônica do município de Botucatu, a Banda Municipal também do município de Botucatu e a Banda Municipal do Colégio Santa Marcelina. Um jovem de 27 anos, né? E sendo regimental, fazer 1 minuto de silêncio aos dois. Acatando solicitado por Vossa Excelência, vamos nesse momento, então, 1 minuto de silêncio aos dois e aos demais que tiveram passamento nesse último final de semana. Os votos de pesar serão deferidos por esta presidência e encaminhados a quem de direito. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da proposição final dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores na presente sessão e que depende de votação. Lembro que, conforme disposto no regimento interno, os requerimentos serão lidos e aprovados em bloco. Caso haja intenção de discutir algum dos requerimentos, a manifestação deverá ocorrer no ato da leitura da matéria, cuja discussão será no final do expediente. Requerimento 1031 de 2015, vereadores Isaías Colino Fontão e João Elias, ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de atualizar o decreto número 4.106 de 1987, que cria e organiza a Orquestra Municipal, bem como elaborar o regulamento da orquestra. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Carreira.
Por regimental, gostaria que o próximo requerimento de minha autoria, do vereador João Elias, fosse lido na íntegra, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura na íntegra do referido requerimento. Requerimento 1032, sessão ordinária de 23/11/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que o critério adotado pela empresa Monte Azul, responsável pela coleta de lixo, é o de amontoar os sacos de lixo em determinados pontos de cada quarteirão, considerando que o lixo coletado é amontoado sem nenhum critério, virando alvo de animais, e muitas vezes os sacos de lixo ficam danificados, causando sujeira ao serem coletados, o que incomoda a comunidade, principalmente os moradores da residência onde são amontoados os referidos sacos. Considerando que tal procedimento vem acarretando diversos transtornos, tendo sido indagado por este vereador em agosto de 2014, através do requerimento número 787. Considerando que, em resposta ao requerimento acima mencionado, nos foi encaminhado documento informando que a empresa havia sido notificada para apresentar um novo plano de trabalho, considerando que na prática nada foi alterado, ou seja, os lixos continuam sendo amontoados, necessitando urgentes providências por parte das secretarias competentes da Prefeitura Municipal. Requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, João Curineto, solicitando que, juntamente com as secretarias competentes e a empresa responsável pela limpeza pública, reavaliem os critérios adotados para a coleta de lixo na cidade, a fim de não permitir que o lixo coletado seja amontoado em determinados pontos de cada quarteirão. Requeremos, finalmente, que seja encaminhada a cópia do plano de trabalho apresentado pela empresa Monte Azul. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 23 de novembro de 2015, vereadores autores Carreira e João Elias. Requerimento 1033 de 2015, vereadores Carlos Trigo e Isaías Colino, ao gerente institucional da Vivo do interior de São Paulo, solicitando informar sobre a possibilidade de providenciar o conserto do telefone público Orelhão, localizado na Praça do Curió, na Avenida Petraca Bac, nas proximidades da esquina com a Rua Dr. Armando Salles de Oliveira, Vila Maria. 1034 de 2015, vereadores Carlos Trigo e Valmir Reis, ao deputado estadual Fernando Cury, solicitando envidar esforços em sua esfera de competência, no sentido que a Escola Estadual Dr. Armando Salles de Oliveira, uma das mais tradicionais e antigas escolas de Botucatu, não venha a ser fechada. 1035 de 2015, vereador Carreira, ao gerente de contas do Poder Público da CPFL, solicitando que uma equipe especializada compareça até a Avenida Professor Dr. Adolfo Pinheiro Machado, localizada no Parque Residencial Nazaré, nas proximidades do número 446, com a finalidade de verificar o problema relatado por munícipes residentes na região, a de que o vento está fazendo com que a barriga existente na fiação do local faz com que os fios se toquem frequentemente, gerando faíscas e fogos, ocasionando a queima do fusível e até do próprio transformador, além de trazer risco às pessoas que circulam pela localidade, bem como que sejam adotadas providências no sentido de sanar definitivamente esse problema. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador João Elias. Eu quero cumprimentar o vereador Carreira pela sensibilidade, pela percepção da importância deste requerimento, que realmente é perigoso e, sobretudo, nesse período de chuvas fortes, temporais, acrescenta, ou seja, valoriza ainda mais esta necessidade de uma manutenção nesta região. E pedir para assinar em conjunto. Consulto o autor da matéria, vereador Carreira. É uma honra tê-lo, vereador João Elias, conosco e como os demais companheiros.
Esse é um problema crônico da cidade de Botucatu. Então, especificamente do Parque Nazaré, mas é um problema crônico de Botucatu. Ameaçou chuva em São Paulo, está caindo o fusível aqui, está caindo a energia elétrica, trazendo danos e prejuízos irreparáveis ao consumidor. Então, gostaria que todos os vereadores assinassem para que realmente saísse fortalecido dessa casa esse documento. Muito obrigado. O requerimento 1036, autoria do senhor vereador Carlos Trigo, ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de determinar a passagem de máquina motoniveladora no trecho não pavimentado compreendido pela continuação da Rua Manuel Henrique Botelho até a rodovia Marechal Rondon, SP-300, no distrito de César Neto, em Umas. 1037 de 2015, vereadores Carlos Trigo e Isaías Colino, ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de efetuar a revitalização da Praça do Curió, localizada na Avenida Petracabaque, na Vila Maria, realizando serviços de ajardinamento, pintura, trabalho paisagístico e de manutenção. 1038 de 2015, vereador Fernando Carmone, ao gerente de contas do Poder Público CPFL, solicitando informar o porquê da constante falta de energia elétrica que acontece no bairro Chácara Recreio Vista Alegre, que vem causando sérios problemas em referida localidade, bem como instalar com urgência um novo transformador com potência superior e realizar a poda das árvores de supracitado bairro que podem estar prejudicando a fiação elétrica. 1039 de 2015, vereador Curumim, ao superintendente do Hospital das Clínicas da Unesp, solicitando implantar o sistema de distribuição de senhas para o atendimento prioritário previsto em lei, em todos os guichês de atendimento de pacientes e do público em geral, tais como agendamento central, agendamento nos blocos dos ambulatórios médicos 1, 2, 3 e 4, agendamento de cirurgias, setor de convênios, farmácia de alto custo, coleta de sangue, raio-x, entre outros existentes no hospital. 1040 de 2015, vereadora Rosiello, ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais e secretário municipal de Meio Ambiente, solicitando informarem sobre a possibilidade de realizar limpeza nas áreas verdes existentes na Rua Jornalista Pedro Queradia, no bairro 24 de Maio, bem como adotar medidas ambientais para fiscalização de referidas áreas. 1041 de 2015, vereador Curumim, ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar a recuperação do calçamento no portão principal do cemitério Portal das Cruzes. 1042, vereador Curumim, ao gerente geral da Caixa Econômica Federal, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar casa lotérica nos distritos de Rubião Júnior, Vitoriana e César Neto. 1043 de 2015, vereador Curumim, ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar galerias de águas pluviais e pavimentação no loteamento Jardim Dona Marta, localizado no distrito de Rubião Júnior. 1044 de 2015, vereadores Fontão e João Elias, ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de notificar ao proprietário de um terreno que está com mato muito alto, localizado na rua Josias Pires do Amaral, ao lado do número 126, no Jardim Planalto. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador Lelo Pagani. Se for regimental, senhor presidente, eu gostaria que o requerimento 1045 fosse lido na íntegra. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura na íntegra do referido requerimento. Não tem aqui. Requerimento 1045, sessão ordinária de 23 de 11 de 2015,
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que a Controladoria Geral do município exerce o controle interno de toda a gestão municipal por meio de mecanismos que visam a garantia de aplicação dos recursos públicos em conformidade com os bons princípios da administração pública e com a legislação vigente, considerando que é de responsabilidade da Controladoria Geral examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive notas aplicativas e relatórios. Os profissionais da pasta atuam na contribuição com todas as unidades gestoras da administração na busca de soluções de viabilidade técnica para a implantação das ações e programas definidos no programa do governo, considerando que a Corregedoria tem a atribuição de realizar correções nas secretarias, órgãos que compõem a administração pública direta, indireta e autarquias, e trabalha baseada nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade dos atos de gestão, visando dar mais transparência às ações e serviços de uma prefeitura. Assim, requeremos, depois de cumpridas formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Botucatu, João Cury Neto, solicitando nos termos da lei orgânica do município, informar sobre a possibilidade de realizar estudos, visando a criação da Controladoria Geral do município, órgão que será responsável pelo controle interno da administração municipal e que tem por objetivo supervisionar e proteger o interesse público, assessorando o Executivo Municipal a manter exatidão e regularidade nas contas públicas nos procedimentos administrativos, bem como aconselhando sobre forma de sanar as falhas. São atribuições do Controlador-Geral do município comandar e supervisionar a execução das atribuições, bem como zelar pelos interesses da administração municipal, avaliando as ações do governo na gestão do patrimônio público, na captação e execução dos recursos públicos, atuando de forma preventiva e corretiva. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 23 de novembro de 2015, vereador autor, Lelo Pagani. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Lelo Pagani. Eu peço também que seja lido o 1046, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento 1046/2015. Requerimento 1046, sessão ordinária de 23 de 11 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que através de reclamações verbais em redes sociais, diversos moradores de Botucatu estão relatando problemas técnicos da NET, muitos inclusive narrando que os próprios técnicos da NET relatam que esses problemas estão presentes na cidade inteira. Considerando que referidos problemas estão mais concentrados em pontos como velocidade de internet comprada e disponibilizada por fazer tanto dólar quanto essa velocidade de troca de dados cai bastante. Considerando que, segundo o relato desses munícipes, o mais grave é a latência, também conhecido como ping, que é o tempo da demora para que um pacote de dados chegue à origem, ao destino, o que normalmente ficaria entre 20 e 40 milissegundos. Nesse período vai para 300 a 400 milissegundos, mas isso é notado com maior frequência pelas pessoas mais jovens, que utilizam com maior regularidade e internet
para jogar ou mesmo pelas pessoas que utilizam aparelhos VoIP, voz sobre IP, por meio de programa como Skype, dentre outros. Considerando que diversos profissionais que trabalham diariamente conectados têm dados que mostram que precisam esperar o ping baixar para poderem voltar a trabalhar. Por isso eles dizem com muita certeza que isso não acontece antes de 00:10 em ponto. E a partir daí a velocidade da internet fornecida pela empresa NET de Botucatu volta ao normal. Considerando que são muitas as dúvidas levantadas com o relato dos munícipes usuários da NET, a de que a empresa estaria entregando a metade do que foi contratado, ou pior, a de que os usuários não conseguem utilizar a internet para o que necessitam por causa deste ping alto assim. Requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao gerente-geral da NET em Botucatu, solicitando informar o motivo pelo qual, em alguns períodos do dia, em especial à noite, a velocidade da internet cai consideravelmente, assim como informar quais providências estão sendo tomadas por destacada empresa para sanar esse problema, que vem gerando muita reclamação por parte da população, e se há prazo oficial para referido problema seja solucionado. Requeremos ainda que informe se a NET faz uso de algum tipo de recurso que reduza a velocidade da internet para os usuários, especialmente durante certos períodos, às vezes para evitar quedas de conexões no horário de pico. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 23 de novembro de 2015, vereadores autores Lelo Pagani, Isaías Colino e Curumim. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Fontão. Gostaria de cumprimentar os 9 vereadores Lelo Pagani, Isaías Colino e Vossa Excelência pelo requerimento e pedir a permissão para assinar juntamente com Vossa Excelência. Tem a palavra pela ordem, vereador João Elias. Também quero cumprimentar os vereadores Lelo Pagani, Isaías Colino e Curumim, Vossa Excelência, pela brilhante propositura e sensibilidade. Realmente é um problema sério e que algumas empresas, inclusive, são prejudicadas em função do tempo, porque se somar o tempo que fica esperando, aguardando, isso ao longo de um dia ou ao longo de uma semana, um mês, faz uma diferença enorme e atrasa, inclusive deixando as pessoas um pouco nervosas, irritadas, que prejudica inclusive a questão da produtividade. E aí eu quero pedir para assinar em conjunto também. Eu vou consultar o nosso primeiro signatário da matéria, vereador Lelo Pagani, mas já antecipa a minha autorização. Tem autorização, vereador Fontão, vereador João Elias, assim como os demais vereadores. Muita reclamação, senhor presidente, de pessoas que compram um pacote e recebem outro. Então, eu acho que nada mais justo que a gente perguntar, então, para o gerente da NET o que está acontecendo. Tem autorização todos os vereadores. O requerimento 1047, vereadores autores João Elias e Fontão, ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar a capinação e limpeza das ruas do centro da cidade. 1048 de 2015, vereadores João Elias e Fontão, ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de efetuar a construção de calçada para acesso público na rua Carlos de Rosa, no loteamento Santa Maria 1. 1049 de 2015, vereador Valmir Reis, ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de notificar o proprietário de um terreno que está com mato muito alto e com excesso de lixo, localizado na rua João de Souza, ao lado do número 591, no residencial Arlindo Duran. 1050 de 2015, vereador Valmir Reis, ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de construção e reforma de calçadas para passeio público
mais precisamente em torno da Escola Estadual José Pedretti Neto. 1051 de 2015, vereador Valmir Reis, ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar a troca dos postes de madeiras, substituindo-os por de concreto na rua Carlos Bauer Filho, no Jardim Brasil. 1052 de 2015, vereadora Rosiello, ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar reparos de manutenção ou programar reforma da Praça da Igreja São José. 1053 de 2015, vereadora Rosiello, ao secretário municipal de Planejamento, secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informarem se foi realizado estudo de engenharia no sentido de solucionar o desnível na esquina da rua José Fernandes de Oliveira, próximo ao número 256, bem como efetuar a capina do mato do local. 1054 de 2015, vereadora Rosiello, ao diretor-presidente da Arcesp, solicitando no âmbito de sua competência a possibilidade de apresentar informações do contido nos requerimentos 536 e 812, considerando as atribuições delegadas para a fiscalização do contrato do programa com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, visando a prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador Lelo Pagani. Como tem várias pessoas, nós vamos ter a tribuna livre, várias pessoas também acompanhando, o Grupo Maranata, que vem acompanhar aqui o projeto que vai ser votado de utilidade pública. Eu peço a supressão do grande expediente, senhor presidente. Regimental, pedido de Vossa Excelência, vamos submeter à apreciação dos senhores vereadores. Os vereadores estiverem de acordo com a supressão do grande expediente, permaneçam sentados. Está suprimido o grande expediente. Todos os requerimentos que acabaram de ser lidos pelo senhor secretário estão todos aprovados. Passaremos às moções. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da proposição final das moções apresentadas pelos senhores vereadores na presente sessão ordinária, que dependem de votação. Lembro que, conforme disposto no regimento interno, as moções serão lidas e aprovadas em bloco. Caso haja intenção de discutir alguma das moções, a manifestação deverá ocorrer no ato da leitura da matéria, cuja discussão será no final do expediente. A moção número 195 de 2015, vereadores autores Fernando Carmone e Fontão, moção de congratulações para a Pastoral da Educação de Botucatu, na pessoa da coordenadora irmã Gema Panazolo e a professora Carmen Silva Martim Guimarães, e pelo lançamento do livro Aprendendo a Aprender, o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador João Elias. Quero cumprimentar os nobres vereadores Fernando Carmone e Fontão por esta moção de congratulações e pedir para assinar em conjunto. Consulto o primeiro signatário da matéria, vereador Fernando Carmone. Senhor presidente, é uma honra muito grande poder contar com a assinatura do nobre vereador João Elias, uma pessoa também bastante envolvida aí na questão de educação da nossa cidade. Convidar a todos os vereadores que também assim o façam, de uma forma de homenagearmos aqui a irmã Gema, através da pastoral do idoso, da educação, e também da professora Carmen Silva, uma grande colaboradora que lança o livro Aprendendo a Aprender, o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. E convido todos os vereadores que assim o façam também. Muito obrigado. Moção 196/2015, vereador Valmir Reis, moção de congratulações para o time de futebol Serra Negra, na pessoa do treinador Eliado Soares Batista, extensivo ao seu auxiliar e todos os jogadores do destacado time, pelo excelente desempenho e conquista do campeonato de futebol varziano da Série A. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador Lelo Pagani. Parabenizar o vereador Valmir Reis pela
pela sensibilidade de fazer essa moção. Realmente o time do Serra Negra já vem mostrando há muito tempo a garra, né, e a coragem de enfrentar um campeonato, né? Então tem outros grandes times em Botucatu, mas esse ano eles realmente mereceram essa vitória. Então eu, além de parabenizar, também gostaria de fazer parte dessa moção, parabenizando esse time. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador Carlos Trigo. Também quero cumprimentar o vereador Valmir pela moção e pedir autorização para assinar também em apoio a esta moção. Consulto o autor da matéria, vereador Valmir Reis. Eu agradeço o apoio dos vereadores e convido os demais para poder assinar. Moção número 197 de 2015, autoria de todos os vereadores. Moção de congratulações para o advogado André Murilo Parente Nogueira, bem como os membros da diretoria Sandro Roberto Nardi, Nuno Augusto Pereira Garcia, Deise Cristina de Almeida Dias e Carmino de Léo Neto, pela reeleição à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, da 25ª Subseção Botucatu, desejando muito sucesso e conquistas durante os trabalhos do triênio 2016-2018. 198 de 2015, autoria do senhor vereador Lelo Pagani, moção de congratulações para o trio Gato com Fome, nas pessoas dos músicos Cadu Ribeiro, Gregório Andrés e Renato Enoch, pelo lançamento do CD Trio Gato com Fome, em busca dos sambas de Raul Torres, em que presta homenagem ao grande artista botucatuense Raul Torres. 199 de 2015, vereadores Isaías Colino e Carlos Trigo, moção de congratulações para a equipe de atletas botucatuenses que participaram do Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos 2015, nas pessoas dos atletas medalhistas, bem como os sanseis pelo excelente desempenho demonstrado em referida competição, bem como representando de maneira honrosa nosso município em destacado evento realizado em Indaiatuba. 200 de 2015, vereador Lelo Pagani, moção de congratulações aos professores doutores Vidal Haddad Júnior e Hamilton Ometo Stolf, representante, chefe e vice-chefe do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, extensiva a toda a equipe de profissionais, pela execução de mais uma edição da campanha de combate ao câncer de pele no dia 7 de novembro, no Centro de Saúde Escola, em Botucatu. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Carlos Trigo. Quero cumprimentar o autor pela matéria, vereador Lelo, e pedir autorização para assinar também em apoio a esta moção. Consulto o autor da matéria, vereador Lelo Pagani. Agradeço as palavras do vereador Carlos Trigo. Tem autorização e eu peço, senhor presidente, que essa matéria passe na mesa de todos os vereadores para que todos possam ter a possibilidade de assinar. E a última moção dessa noite, a moção 201/2015, vereador Lelo Pagani, moção de congratulações ao escritor botucatuense José Ângelo Pointes, membro correspondente da Academia Botucatuense de Letras, ABL, e União Brasileira de Escritores, por suas obras literárias e pelo lançamento do livro intitulado Papo de Anjo, lançado recentemente pela editora Passavento. Estão todos aprovados as moções que acabaram de ser lidas pelo senhor secretário. Eu estou escrito aqui no pequeno expediente, mas eu vou abrir mão para a gente poder dar sequência e passar nesse momento, atendendo ao contido no requerimento 879/2015, de autoria do vereador Fernando Carmone,
convidando o senhor Igor Inácio, chefe do cartório eleitoral, para uso da palavra para explanar sobre as principais mudanças que foram aprovadas na reforma política, que irão afetar o processo eleitoral já a partir das próximas eleições que ocorrerão em 2016, nos cargos de prefeitos e vereadores. Pelo senhor presidente. Tem a palavra pela ordem do vereador Fernando Carmona. Só uma questão de ordem, apenas para anunciar e registrar a presença do ex-vereador, presidente dessa casa, Valdir Duarte Florencio, que nos honra muito com a sua presença na noite de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Queria aqui fazer uma meia-culpa que não observei, nosso sempre presidente dessa casa, Valdir Duarte, seja bem-vindo, radialista, grande amigo, seja bem-vindo a esta casa. Queria nesse momento, mais uma vez, agradecer a presença do nosso amigo pessoal, Igor Inácio, chefe do cartório eleitoral, que mais uma vez, prontamente recebendo um convite dessa casa, vem aqui tirar e sanar algumas dúvidas que pairam ainda no pensamento de muitos, não só dos agentes políticos, mas de toda a população, reiterando que nós não temos a transmissão da rádio, mas nós temos a transmissão pela internet. Muitas pessoas, é um assunto que causa muita curiosidade do que foi alterado, do que não foi nessa mini reforma política que foi realizada nesse ano de 2015. Então, nesse momento, passo a palavra ao Igor Inácio, chefe do cartório eleitoral, que terá o prazo máximo de 15 minutos. Com a palavra, Igor. Agradeço aqui a oportunidade, o convite, presidente e demais vereadores. Tentar ser sucinto aqui, né? Depois com as perguntas, tento explanar um pouco mais o tema. Entendendo a reforma política. É uma nuance aqui, todos nós, eu como justiça, os senhores como candidatos e todos os demais como eleitores, têm interesse direto no tema. Primeiro ponto, a reforma política ela foi introduzida pela Lei 13.165, agora recente, de 2015, e ela tem duas nuances, uma alterar e a outra regulamentar. A alteração, ela alterou a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos e o Código Eleitoral. Então, ela veio alterar, acrescentar alguns dispositivos. E regulamentar, veio criando o limite para gasto de campanha, que deixava-se ao critério dos partidos e dos candidatos o fazerem. Primeiro ponto, sobre as convenções. O período das convenções que eram realizados em junho, agora passaram para julho, 20 de julho a 5 de agosto. Então, é nas convenções que os partidos definem se vão ou não lançar os candidatos a prefeito e vereadores, se vão coligar, e é ali nesse momento é que eles vão efetivamente decidir. Então o prazo ficou mais para frente, né? Filiação partidária, esse é um tema aqui muito importante. Qual o período, né, de filiação? Antes o prazo era de 1 ano, passou agora para 6 meses. Então prazo final 2 de abril de 2016. Só que tem uma questão curiosa. Mudou o prazo de filiação. Porém, o prazo de domicílio eleitoral permanece em 1 ano. Então não existe a possibilidade de chegar um candidato aqui de Gaiato, cair de paraquedas e pensar que ele vai se filiar dentro de 6 meses, porém ele tem que ter um outro pré-requisito, que é no mínimo 1 ano morando no município. Então não adiantaria ele chegar e tentar se filiar para poder concorrer. E o partido? O partido pode estipular um prazo maior do que o estabelecido pela lei? Sim. A Lei das Eleições fala o seguinte, Lei dos Partidos Políticos também. A lei estipula um prazo mínimo de 6 meses, podendo cada partido estipular um prazo maior. E uma curiosidade aqui, dos 35 partidos existentes hoje no país, todos, sem exceção, prevêem no seu estatuto o prazo de 1 ano. E qual é o prazo, então, que vai valer? É o prazo que consta do estatuto, 1 ano. E até quando os partidos teriam, né, ou têm, para alterar esse estatuto? A lei fala o seguinte, que qualquer alteração só não pode ocorrer no ano de eleição. Então, qualquer estatuto que tenha ou queira, né, ser mudado, tem até o final deste ano, agora de 2015, para ser mudado.
Então não adianta a pessoa pensar que vai mudar de partido lá no ano que vem, se o partido não se precaveu e alterou o estatuto, mudando de 1 ano para 6 meses. Seja os partidos novos, como os anteriores, consta ainda o prazo de 1 ano. Muita atenção nisso, então. Qual o prazo limite para o registro dos candidatos? Antes era dia 5 de julho, agora o prazo é dia 15 de agosto. Então a eleição diminuiu em 15 dias, eram 60 dias de período eleitoral. Hoje nós temos apenas 45 dias de período eleitoral. Então foi bem significativo. O que é a proposta dos legisladores? Cada ano que passava, cada eleição que entrava, os custos eram exorbitantes. Os valores eram cifras, estava chegando a bilhões de reais. Milhões para eleições normais, aqui, prefeitos e governadores. Para presidenciáveis, então, eram cifras absurdas. E uma das maneiras que eles viram para diminuir esses valores foi o quê? Diminuir o período eleitoral. Diminuindo o período eleitoral, em tese, se diminui a quantidade de valores gastos. Essa é uma das questões. Então, o prazo de registro agora seria dia 15 de agosto. Válido agora para 2016. Gastos de campanha. Aqui é um ponto crucial. Qual o limite de gasto para a campanha de prefeito? Antes era o partido que estipulava. Não existia um gasto. Ele colocava os valores que ele bem entendesse. Agora a própria lei que veio regulamentando, veio fazendo a reforma política, estipulou um limite de gasto. Acima de 10 mil eleitores, é o nosso caso aqui de Botucatu, qual o limite? 70% do maior valor gasto na campanha de prefeito em 2012. Eu peguei lá os relatórios, tínhamos 3 prefeitos, João Cury, o Ielo e o Bilo. Quem mais gastou no caso foi o João, gastou à época 662 mil. O limite máximo para ser gasto agora, 70% desse valor, 463 mil. Esse é o valor declarado na prestação de contas. Esse é o limite que vai ser para a próxima campanha. Aí se pergunta, mas por que 70% do valor? Justamente porque diminuiu o período de campanha. Então eles estipularam em 70%. E para vereador? Para vereador a mesma situação. Acima de 10 mil eleitores, 70% do maior valor gasto. Quem foi que mais gastou na última campanha também para vereador? Tirei o relatório lá. O Reinaldinho, hoje ele não está aqui, mas foi o Reinaldo que vai ser o parâmetro para 2016. 70% desse valor. No caso, 19, praticamente 20 mil reais vai ser o limite de gastos para vereadores. E o que acontece para aquele que gastar mais do que foi estipulado? Primeiro ponto, multa de 100% do valor que ultrapassar o limite. Já é pacífico, vai receber uma multa, é critério objetivo. Ultrapassou, é multado. Segundo ponto, um processo e o outro, é cumulativo que a lei fala. Processo por abuso de poder econômico. Então, aquele que gastou a mais do que o pré-estabelecido, automaticamente vai ser instaurado um processo contra ele, porque ele abusou da questão financeira, correndo um risco, e aí o resultado final é esse, de perder a cadeira se ganhar. Se for dado posse, vai ser colocado outro no lugar. No caso de prefeito, nova eleição. Então, é um ponto crucial. A multa em si, a pessoa vai lá e arca. O duro é o processo administrativo. Então, a gente vai começar a eleição sabendo dos valores. Para quem gasta muito, vai ter que ter um controle sobre isso daí. Para quem gasta pouco, acho que pouca coisa vai se mudar. Com o recesso e com a crise, é até um chamariz para gastar menos mesmo. Receita de campanha. A pessoa jurídica pode doar para a campanha? Primeiro ponto, antes de entrar na discussão da lei, o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha declarado inconstitucional o fato de uma pessoa jurídica doar para a campanha. Todo aquele que doa para a campanha tem uma intenção. Uma pessoa física, em tese, ele acredita
Pressupõe-se que, né, que ele acredite que tem um ideal em cima disso. Toda e qualquer pessoa jurídica, quando ela é constituída, estou falando aqui de empresas de uma maneira geral, não estou falando de ONGs, de demais entidades. Toda pessoa jurídica, quando ela é constituída, ela tem um único propósito: ter lucro. E o maior problema que existe hoje na nossa nação com relação à corrupção é exatamente isto. Quando uma empreiteira doava dinheiro para a campanha, ela só tinha uma intenção: ganhar um processo licitatório ali na frente. E assim por diante. Então, o Supremo Tribunal Federal tirou, a presidente Dilma vetou o texto, porque os congressistas queriam colocar esse texto, colocar que a pessoa jurídica pudesse doar. A limitação agora, então, ficou única e exclusivamente em cima da pessoa física. 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior. No caso, agora 2015 para 2016. Com exceção a bens seus mesmos, seja móveis ou imóveis, que ela pode dar uma doação estimada em dinheiro em R$80 mil. E o candidato pode usar recursos próprios até o limite estabelecido. No nosso caso aqui, vereadores, até aquele quase R$20 mil. Ele poderia usar isso daí, independente da declaração de imposto de renda. Propaganda eleitoral. Então, a gente cada ano que passa, existe cortes sobre a propaganda eleitoral. Antigamente, eu lembro que eu era pequeno e ia fazer propaganda, tinha propaganda para tudo, qualquer canto. Poste, praças, entregava régua, entregava chaveiro, batom, entregava tudo. O que acontece com isso? Aquele candidato que tem pouco poder aquisitivo, ele não consegue fazer todos esses brindes, né, que eram chamados. Isso é uma maneira de você equilibrar o pleito. Você limitar e a pessoa fica restrita à proposta dela mesmo, do que ela pretende, à índole dela, e não ao poder aquisitivo de comprar um jogo de camisa e assim por diante. Então, opa, eu cliquei não, está aqui mesmo. Primeiro ponto ali, quando será permitida a propaganda? Propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto. Registro do candidato dia 15 e a partir do dia 16, em tese, pode começar a campanha. Desde que ele já tenha conta bancária aberta, CNPJ e todos os demais dados. E antecipada, toda e qualquer propaganda que for feita antes dessa data, com pedido explícito de voto, é considerada propaganda antecipada, passível de multa. Cavaletes e bonecos nas ruas estão permitidos? Não mais. 0 de cavalete e boneco. A gente teve alguns bonecos aqui o ano passado, totens, né, chamados totens, estão proibidos. E cavaletes também, todos proibidos. Não pode ser mais feito propaganda. Não existia, a gente teve em torno de 600 denúncias na última eleição. Tá certo que existia algumas coisas, o pessoal mudava de lugar para colocar justamente onde não podia, né? Colocar em faixas de pedestres, em rampas de deficiente, atrapalhando o trânsito, praças. Hoje não pode mais nada, não existe nenhuma forma mais de propaganda desse tipo. Posso colocar propaganda eleitoral em bens particulares? Hoje, a limitação da propaganda é em meio metro quadrado. 1 por meio, somente. Então não existe mais aquelas 2 por 2 que existiam, o limite de 4 metros quadrados. Hoje ficou quase aquela plaquinha de poste de luz, né? Bem pequenininha. E restrito a papel e adesivo, não pode mais pintura também. Tem várias restrições, né? Várias restrições. Outro ponto, outra alteração, agora na lei dos partidos políticos. Sobre a infidelidade partidária. O vereador que mudar de partido perderá o mandato? Sim, desde que não tenha uma justa causa. Existe aqui, a gente tem que colocar um divisor de águas, antes da entrada em vigor da lei, que é o que previa a resolução do TSE, que falava que quem ia para um partido novo não perderá a cadeira, e agora, depois da lei, até o Supremo deu 30 dias a mais para os partidos novos que foram constituídos para essas alterações, e pós entrada da lei. Aí manteve-se quase o mesmo, justa causa, mudança substancial das ideias do partido e desvio reiterado do programa partidário, grave de discriminação política pessoal. Isso aí tudo tem que ser prova documental, muitas vezes fazer constar aqui
numa ata, fazer constar em documentação. E a famosa janela, 4 de março a 2 de abril. O que a lei fala? A lei diz o seguinte, que 30 dias antes do período final da filiação partidária agora 6 meses, a data da eleição, 2 de outubro, 6 meses antes, 2 de abril. 30 dias, e não fala um mês, fala em 30 dias. 30 dias antes dessa data, 2 de abril. 30 dias, 4 de março. Nesse intervalo, existe a possibilidade do exercente de mandato eletivo, no caso os vereadores, de mudarem de partido sem perder o mandato. Só que tem que estar muitíssimo atento ao fato de ir para um partido que tenha alterado seu estatuto de 1 ano para 6 meses. Porque não adianta nada você mudar, você não vai perder a cadeira por um permissivo legal. Porém, você não vai poder sair candidato na próxima eleição. Por quê? Porque você não vai ter o tempo estipulado, no caso, pelo estatuto, se for maior do que a lei. Então, o estatuto pode estipular um prazo maior do que a lei e existe essa questão. Então, o período da janela é de 4 de março a 2 de abril. Votação proporcional. Aí é um grande... Aqui em Botucatu, eu fiz um estudo histórico aqui, não encontrei nenhum caso como esse. Mas um candidato a deputado federal, estadual ou vereador, para ser eleito, precisa ter um número de votos igual a superior a 10% do quociente eleitoral. O nosso quociente, esse ano aqui, foi estipulado em torno desse ano de 2012, em torno de 6 mil votos. Para 2016 está previsto em torno de 6.500 votos. Então 10%, no mínimo, para ser eleito, teria que ter 650 votos. Não adianta nada, por exemplo, a gente cita aqui o caso do Tiririca, Celso Russomano, que teve 1 milhão e poucos mil votos. Geralmente, Enéas, né, que era o famoso, ele levava um monte de candidato que tinha votação inexpressiva. Nesse caso, necessariamente, ele tem que ter um número mínimo de votos, no caso 10% do quociente. Basicamente era isso que eu tinha que dizer, tinha que correr até para falar, mas aí fico aberto agora a perguntas para elucidação. Como o tempo regimental estourou, eu vou submeter a apreciação dos senhores. Eu acho que mais 10 minutos, se cada vereador que for fazer pergunta for bem direto e bem sucinto, acho que dá para a gente aproveitar bem esses 10 minutos. Os vereadores estiverem de acordo com a suspensão de mais 10 minutos, permaneçam sentados. Está suspenso por mais 10 minutos. Eu vou pedir para você, Igor, claro, conforme as perguntas forem, você vai anotando, no final responde, a gente consegue otimizar aqui as perguntas. Primeiro o vereador Fernando Carmona, depois o vereador Carlos Trigo. Inicialmente agradecer ao Igor por ter aceito o nosso convite. É uma honra muito grande poder contar com você mais uma vez. Um grande parceiro, um grande colaborador do Poder Legislativo e sempre com explicações, notícias novas que nos ajudam aí a entender um pouco mais a dinâmica dessas mudanças eleitorais. Eu só gostaria, Igor, antes de fazer a pergunta, que você leve também um abraço fraternal a todos os seus colaboradores, eficientes funcionários do cartório eleitoral, assim também como o nosso juiz eleitoral. Eu queria saber mais a questão de material, o que é permitido, o que não é permitido de material físico, para que a gente possa aí usar nas eleições do ano que vem. Muito obrigado, Igor. Vereador Carlos Trigo. Quero agradecer o Igor pela presença, pela explicação, muito boa, muito oportuna. Agradecer também pelo tratamento, né, que o cartório dá às pessoas com deficiência, dando condições das pessoas poder exercer sua cidadania aí, de votar, né, pensando em tudo, na urna braille, no fone de ouvido, nas rampas. Então, em nome das pessoas com deficiência, eu quero agradecer o trabalho seu, Igor, e de toda a sua equipe. Do carro de som, Igor, eu não sei se você falou e eu não percebi, ou você não falou se pode ou não o carro de som nas ruas na campanha eleitoral. E também dos muros, né? Se agora os muros, nenhum tipo de muro mais pode ser pintado.
Vereador Lelo Pagano, depois vereador João Elias, depois vereadora Rosiela. Parabenizar o nosso querido Igor, chefe do cartório eleitoral aqui, e em nome dele parabenizar toda a equipe, porque realmente estão fazendo um trabalho fantástico, que é modelo no estado de São Paulo. Isso a gente tem que divulgar aqui, né? A Câmara Botucatu é muito feliz de ter essa equipe e à frente dessa equipe o Igor, né? Que conseguiu, junto com uma parceria de Pardinho, Itatinga e Botucatu, a nova sede, né? E a gente entra lá, eles estão numa vontade que essa próxima eleição seja uma boa parte biométrica. Então, quer dizer, Botucatu realmente está mostrando para o tribunal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também, Igor, desse atual momento fantástico que vive o nosso cartório eleitoral aqui. E também, diante das perguntas dos outros vereadores, com relação a... Não pode o cavalete, mas um tambor, por exemplo, se pode, ou alguma coisa assim. Vereador João Elias. Igor, eu também quero cumprimentá-lo pela importante exposição e clareza e conhecimento, domínio da matéria. Parabéns. A minha pergunta é muito objetiva. A questão da internet, como é que fica agora? Então, por exemplo, o Facebook foi muito usado na campanha passada e é uma forma de fazer propaganda e é muito barato isso, não é? Como é que vai ficar agora a partir dessa mudança? Vereadora Rosiela. Boa noite, Igor. Obrigada pela sua presença, explanação para nós. Em relação aos bens estimáveis, eu não passou rápido, eu acabei não compreendendo. O 80% é do valor declarado da última eleição que chegou. Não, dos bens estimáveis. Se puder explicar um pouquinho mais, em relação às plaquinhas, que será de 0,5 metros quadrados, se numa residência o candidato vai lá e coloca 20, uma do ladinho da outra, coloca 10, uma de ladinho da outra, vai ficar um mural, né, grande. Como que fica a fiscalização nesse sentido? Também, se puder explicar um pouco mais, que passou rapidinho, o coeficiente dos 10% do número de votos para poder ser eleito. E acho que da fiscalização em relação aos recursos, porque o que é declarado, o que não é declarado. Como que a gente consegue, como que a Justiça Eleitoral vai conseguir fiscalizar diante de um visual que possa ser maior do que está declarado? Se é possível a Justiça ter pernas para isso. Obrigada. Mais algum vereador? Passo a palavra ao nosso chefe do cartório eleitoral. Eu ia fazer uma pergunta da biometria, mas fiquei acanhado porque eu não fui ainda fazer a minha. Primeiro, agradecer os cumprimentos, né? Nós fazemos ali, aprendi aqui o pastor Gelson, meu pastor, servidor público, vem de servo, aquele que serve. A partir do momento que o funcionário, o servidor público, tiver plena consciência do significado dessa palavra, ele vai saber o que é servir, o que é estar ali para atender ao próximo. Se doar pela pessoa, compreender a necessidade da pessoa e tentar fazer o máximo possível para resolver o problema das pessoas. Acredito que isso deveria ser um primado e um princípio básico de todo e qualquer servidor público. E é partindo desse pressuposto que a gente, seja qual for, desde o analfabeto ao pós-graduado, e eu afirmo aqui, existe diferença de tratamento, sim. Uma pessoa analfabeta precisa de muito mais atenção do que uma pessoa pós-graduada. E ela recebe essa atenção para tentar esclarecer, para tentar elucidar, explicar e dar a solução para a vida dela. E esse é o nosso primado. Primeira pergunta aqui com relação ao Carmone formulou sobre a propaganda eleitoral, o que é permitido.
E aproveito o gancho aqui do Trigo com relação ao carro de som. Sim, é permitido o quê? Carro de som é permitido, tem as limitações de espaço, 200 metros em regra de você passar de qualquer local público, no caso da Justiça Eleitoral, igrejas quando em funcionamento, escolas também quando em funcionamento, hospitais, a qualquer momento que o hospital, a pessoa está ali, tudo que ela não quer é escutar uma barulheira ali, ele está se recuperando, ele não quer escutar uma propaganda eleitoral. E com relação às demais coisas, o candidato pode montar uma mesa e distribuir panfletos, como já existe, que é o santinho, né? Colocar praguinha, aquelas adesivinhos também é permitido, e as bandeiras também são permitidas. Geralmente fica o pessoal sinalizando com bandeiras. Essa basicamente é com relação à sua pergunta. Agora, em continuidade à pergunta do Trigo, dos muros, Trigo, pintura está expressamente vedado pela lei, não existe mais pintura. Sabe por quê? Porque não existe bom senso do candidato. Eu vou levar minha esposa lá para cima, lá para o lado da igreja, eu já vi, tem muro pintado de 1900 e bolinha lá. A pessoa pinta o muro do eleitor, perde a eleição, não volta mais lá, não pinta de branco depois. Então é por causa que geralmente em regra, não existe bom senso por parte dos candidatos, é que foi vedado. Agora é aquela placa que você manda confeccionar, seja em papel ou adesivo, que você chumba e depois tira, com muito mais facilidade. E o limite? 0,5 metro quadrado. Puxando até um gancho agora para a pergunta da Rose sobre a limitação, uma das perguntas. E se a pessoa colocar várias? É considerado a totalidade. Se a pessoa, a não ser que ela particione e coloque micropropaganda. Somou mais do que 0,5 metro quadrado de cada candidato, no caso. Pode colocar do candidato A, B, C, D, aí é 0,5 metro para cada um. Mas mais de um candidato que vale é o visual. É o visual, o que você enxerga. Então, colocou mais do que 0,5 metro quadrado, está passível às penas da lei. No caso, multa, né? O Lelo, primeira pergunta agora com relação à biometria, Lelo. Lá a Justiça Eleitoral, primeiro, não está nem obrigatória, a gente não entrou num período de obrigatoriedade. Nós já atendemos mais de 6 mil eleitores. Só de jovens foi em torno de 800 jovens, João. A gente encaminhou as apostilas, as cartilhas para escolas, propagandas, tudo. A gente atendeu mais de 800 jovens na faixa etária de 16 a 17 anos. É um número bem expressivo. Geralmente o jovem reclama, mas não exerce o voto. Agora eles estão lá tirando o título, eu espero que eles façam mudança, façam valer agora na próxima eleição. Com relação ao tambor, a legislação coloca as proibições. É vedado cavalete, totem e assemelhados. Então vai depender da análise do caso concreto, que eu acredito que é quase um totem, mas ainda que tenha uma finalidade específica que é para colocar o lixo, mas pode ser que dê alguma implicação nisso. João, com relação à pergunta da internet. A internet, como a WhatsApp e todas as demais formas de comunicação, são permitidos pela lei. A legislação sempre corre atrás dessas inovações. É lógico que existe algumas limitações. Você não pode mandar e-mail para a pessoa aleatório, ficar mandando e-mail. Você tem que ter um mecanismo ali falando que a pessoa não quer mais receber sua propaganda. Se você insistir em mandar a propaganda para ela, tem uma multa. Então a pessoa tem que ter, que é o verdadeiro spam, né? Você manda sem ela querer. Então ela tem que ter um mecanismo para poder barrar um pouco isso. Mas é permitido sim. O ideal é toda e qualquer propaganda eleitoral subentende como pedido explícito de voto. João Elias, número tal, vote em mim. É permitido somente depois do dia 16, a partir do dia 16 de agosto. Antes disso, é propaganda eleitoral antecipada. Então, muito cuidado com relação a isso, que pode implicar em multa. As demais perguntas da Rose agora, Rose. Com relação a bens estimáveis em dinheiro, doação estimável em dinheiro. Sim, é permitido. Ampliou-se, antes era de 50 mil reais, agora 80 mil reais. Uma pessoa que tem, seja imóveis ou móveis, casas ou carros, ela pode doar para a campanha do candidato, desde que seja dela o veículo. Acontece muito de a pessoa doar, mas está no nome de terceiros. Aí não é dela.
Aí complica para ela provar como que ela doou algo que não era dela. Mas é R$80 mil e são bens estimáveis em dinheiro. Não é dinheiro propriamente dito, estimáveis em dinheiro. Lógico que depois o Ministério Público vai geralmente chamar ali para averiguar isso. O valor de locação, não o valor do veículo, aí é o valor de locação. Então você está doando aquela locação, como se fosse uma locação. Propaganda em conjunto, já respondi. Coeficiente eleitoral. O coeficiente ele é calculado tomando por base o número de eleitores e as cadeiras que tem disponível para disputa. Então existem os votos válidos e as cadeiras para disputa. Girou na eleição anterior em torno de 5.900, quase 6 mil votos. Esse é o número mínimo que um partido ou coligação tem que ter para fazer no mínimo uma cadeira. Esse é o número mínimo estipulado. Então, o candidato, geralmente ele faz o quê? Eu vou na rabeira desse aqui, que vai lá, todo mundo quer ir no partido do Tiririca. Tem quase 1 milhão de votos. Ou do Celso Russomano, lá outro exemplo. 1.500.000 votos. Por quê? Ou que falecido Enéas, porque independente, ele não se preocupa com a campanha dele, ele se preocupa com o puxador de votos. Hoje a legislação estipulou que o candidato, para ser eleito, tem que ter no mínimo 10% do coeficiente. Se não tiver no mínimo 10%, a cadeira não é daquele partido. Joga para o outro, faz aquela redistribuição, vai para um outro que tenha um candidato que teve no mínimo 10%. Todos aqui os senhores tiveram no mínimo 10%. Então, se fosse uma regra hoje, não iria atingir nenhum dos senhores. Todos os eleitos manteve essa regra. É tímido ainda, acredito eu, mas já é um grande avanço. Fiscalização. A Justiça Eleitoral ela faz circularização. Ela encaminha para todas, para postos de combustíveis, para as gráficas, madeireiras, para quando podia, cavaletes, né? E fala o seguinte, vai lá um ofício do juiz, circularizando. Dono de empresa, eu quero saber o quanto que o candidato está gastando. Se você omitir é crime. Se você falar qualquer outra coisa é crime também. Chega aos calhamaços lá, documentos da Justiça Eleitoral. Geralmente quando chega um pedido do juiz nessas lojas, as pessoas têm um certo... Ninguém é acostumado a receber uma determinação judicial. Quando recebem, nos informam aos montes. Fora isso, Receita Estadual, e dependendo do caso, até município, por causa de ISS, ele nos remetem todas essas informações. E tudo isso, até mesmo antes da prestação de contas, está aberto para todos os demais candidatos e partidos políticos fiscalizarem. A Justiça Eleitoral faz um pente fino, mas toda a documentação também está disponível para todos os demais fiscalizarem como que está sendo gasto esses valores. É isso, senhor presidente. As respostas estão concluídas. Nós que agradecemos, Igor, e mais uma vez reitero que esta casa estará sempre à disposição e a gente espera também poder servir de essa interlocução entre os candidatos também. Infelizmente hoje nós tivemos a transmissão da rádio, mas em outras oportunidades também, se fizer necessário utilizar esta casa para convidar os candidatos, os pré-candidatos, melhor dizendo, né? Pré-candidatos de fora, para que se interem mais, mas tenho certeza que o cartório eleitoral também já está se programando para lá na frente levar essas informações. Mas desde já nós aqui agradecemos a sua disponibilidade, a disposição de mais uma vez vir a essa casa tirar as dúvidas aí por parte dos senhores vereadores. Eu que agradeço a oportunidade e que os senhores saibam, já sabem, né? Encarem a Justiça Eleitoral como um parceiro. Na verdade, é assim que nós encaramos vocês, com a divulgação da biometria e todas as demais coisas, não como um adversário. Os três poderes que, pela Constituição, são harmônicos, são independentes e harmônicos, e essa harmonia só vai existir em prol com um fim único, no caso da população. Então, quando os três poderes caminharem juntos e conseguirem efetivamente colocar os seus projetos em dia, no nosso caso a biometria, e eu agradeço os senhores pela divulgação do trabalho, quem tem a ganhar com isso é a população. Então encarem a justiça como uma parceira. Sempre que tiverem dúvidas, perguntem. É muito mais fácil você se antecipar um problema do que tratar, porque você for tratar, no caso é um processo, e aí
tudo se complica. É um prazer estar aqui. Abração a todos. Finalizando esta etapa da presente sessão, passaremos agora à ordem do dia. Sessão ordinária 23 de novembro do ano 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os senhores vereadores para apreciar e deliberar os projetos em pauta. Vereador Curumim. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Valmir Reis. Presente. Vereador Carreira. Presente. O vereador Carmone. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereador João Elias. Presente. Vereador Lelo Pagani. Presente. Vereador Reinaldinho ausente. Vereadora Rosielo. Presente. E vereador Fontão presente. Com a presença de 10 senhores vereadores e havendo número legal, vamos iniciar a ordem do dia. Para apreciar 2 projetos. Como o primeiro projeto de lei é de minha autoria, eu solicito ao nosso querido primeiro secretário, vereador Fontão, que assuma a presidência, e o nosso segundo secretário, vereador Lelo Pagani, por gentileza, assuma mesmo os trabalhos. Primeiro projeto dessa noite, projeto de lei 105 de 2015, de iniciativa do vereador Curumim, que declara de utilidade pública no município de Botucatu a Associação Maranata. Colocar em discussão a matéria. Está em discussão a matéria. Eu peço a palavra, senhor presidente. O senhor tem 15 minutos para fazer uso da palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presentes, nossos amigos internautas que nos acompanham, queria aqui cumprimentar a todos os membros desta associação e dizer de antemão a nossa alegria de ser indicado para apresentar uma utilidade pública a uma entidade que a gente sabe que já faz um trabalho na cidade de Botucatu. Queria aqui saudar nosso amigo, pastor Gelson, sua esposa, o Haroldo, a Mônica, o seu esposo Carlos, nossa queridíssima amiga Dina, sempre fazendo um trabalho social belíssimo, o Igor, a Dila, a Andréia, que sem dúvida alguma eu me surpreendi com essa indicação, que quando fui procurado para apresentar a utilidade pública, vieram 3 grupos e eu não sabia que era a mesma entidade, para ver a fortaleza que é a união dessas pessoas da Associação Maranata. Então, para mim, desde já, eu agradeço a indicação e também queria fazer um agradecimento mais do que especial a nossa queridíssima, primeiramente ao nosso jurídico, doutor Ézio, doutor
Neto, doutor Paulo Corradi, que nosso mais novo jurídico aqui da casa, que esta semana que passou fez de tudo aí para antecipar este parecer. Em seguida foi para a Comissão de Constituição e Justiça, a quem queria agradecer, nosso presidente, vereador Carreira, o relator, vereador Fernando Carmone, e o nosso querido membro, vereador João Elias, que prontamente, com a nossa ligação, porque tem uma tramitação, para as pessoas entenderem melhor, existe uma tramitação que as comissões têm um prazo de 15 dias para dar esse parecer, e o jurídico também tem um prazo mínimo de uma semana, e aí em menos de 3 dias eles nos ajudaram a fazer desta indicação desse projeto de lei, com todos os pareceres prontos, para a gente na quarta-feira já poder pautar, colocar em pauta o referido projeto, e o apoio de todos os vereadores, que já tinha feito aqui a emenda do projeto, mas aprovando aqui, eu reitero mais uma vez, todos os vereadores são autores dessa propositura, porque eles, na realidade, acolheram desde imediato. Tenho certeza que vários membros da Associação Maranata têm uma amizade bem estreita com cada membro desta casa e já demonstraram uma grande parceria com o projeto aqui em pauta na noite de hoje. Mas eu queria fazer uma leitura bem breve da nossa justificativa do projeto, para que fique registrado aqui na casa e também para as pessoas que nos acompanham, para a gente contar em resumidas palavras aqui o que é e quem é a instituição Maranata. O presente projeto de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Maranata, com sede neste município. A Associação Maranata é uma organização não governamental com sede na rua Otacílio Nogueira, número 591, no bairro Vila Auxiliadora. É uma instituição humanitária e cristã com objetivo prioritário desenvolver programas e projetos de ação social envolvendo crianças e adolescentes que vivem em lugares pobres e estão em situação de vulnerabilidade, além de estar comprometida com a diminuição ou erradicação da exclusão social. Para que as crianças e adolescentes de referidas regiões de vulnerabilidade tenham um futuro mais digno, a Associação Maranata acredita que o maior compromisso é alcançar as famílias, envolver as pessoas e transformar a realidade de toda uma comunidade. O objetivo é que a história dessas crianças e adolescentes sejam histórias reais de transformação, contando com a contribuição direta da referida associação. A Associação Maranata tem como parceiros atuais os membros do Ministério de Ação Social da Igreja Presbiteriana Maranata de Botucatu, que desenvolve atividades voltadas para as necessidades materiais e espirituais dessa população, além de voluntários que realizam doações de diferentes tipos. E o projeto, fiz questão de fazer esta resumida apresentação e queria fazer um relato que a gente sabe que a referida associação faz ao longo desses anos, que é uma associação fundada em 2013, e nesses anos eu não conhecia, na realidade, todos os membros, mas eu sei do trabalho que é realizado lá nas esferas, inclusive nos bairros novos da cidade de Botucatu, que a associação faz, a gente ouve, e uma coisa que me chamou a atenção e me marcou é que é um trabalho bem silencioso e com um volume de abrangência muito grande. Muitas pessoas, as pessoas que são beneficiadas com esse trabalho, elas relatam de uma maneira muito específica. E tenho certeza que
esta utilidade pública irá ajudar no processo de parcerias com o poder público e, mais uma vez, sempre faço questão de utilizar a seguinte frase quando a gente tem a oportunidade de participar de alguns convênios com entidades do município de Botucatu, que se não fosse o terceiro setor na cidade de Botucatu, com certeza o poder público, isso também é uma frase do nosso prefeito João Cury, também utiliza muito, precisamos de mais do terceiro setor, que faz um trabalho de extrema importância, por entender que os braços do poder público, ele não consegue alcançar os 4 cantos da cidade de Botucatu. E o terceiro setor, aqui no caso de vocês, da Associação Maranata, tenho certeza que irão aprimorar ainda mais o que fazem e ter uma força maior, porque tudo é necessário recurso. Tudo que vai ser feito precisa ter recurso financeiro. E é mais um momento de firmar parceria com o Poder Público Executivo Municipal. E esta casa, tenho certeza que terá o prazer de votar nessa noite e ser mais um parceiro nessa trajetória. Infelizmente, nós não podemos oferecer esses convênios, parte financeira, que isso compete ao Executivo, mas a nossa parte aqui, a nossa missão, através desse projeto de que declara de utilidade pública, com certeza é um gesto e uma parceria que esta casa tem com vocês e com muito orgulho nesta noite. A parte. Tem uma parte, vereador Lela. Obrigado, vereador Curumim. Apenas para parabenizar Vossa Excelência por trazer esse projeto e parabenizar principalmente vocês, né, da Associação Maranata, por fazer esse grande trabalho no Santa Maria. Existem vários bairros problemáticos em Botucatu e que precisam que realmente que a gente estenda as mãos, né? E vocês fazem esse trabalho, eu fiquei sabendo mais hoje, né, dos detalhes, né, do início. Vocês ajudavam cerca de 17, 18 pessoas, hoje já passou a quase 170, principalmente jovens, crianças. Então, isso é triste e, ao mesmo tempo, feliz de saber que tem pessoas, como disse o vereador Curumim, que agem de uma maneira silenciosa, né, e levando os verdadeiros valores para essas pessoas. Então, parabenizar vocês. É claro que eu já declaro meu voto favorável e contem com essa Câmara Municipal para todo tipo de ajuda para crescer esse trabalho, não só no Santa Maria, como em outros bairros, quando vocês precisarem. Tem uma parte, o nosso sempre presidente, vereador Carreira. Nobre vereador Curumim, digno presidente, quero parabenizar Vossa Excelência por estar capitaneando esse projeto. Quero cumprimentar todo o pessoal aqui presente, na pessoa do pastor Gelson, sua esposa Cláudia. Eu tive o privilégio de fazer algumas visitas nessa igreja, convite de alguns membros lá, e sei da forma carinhosa com que ele trata a população e a forma que ele vem evangelizando o povo de nossa cidade. Não seria diferente também nessa associação, esse sacerdócio de doação e inclusão desse pessoal. Vossa Excelência falou que nós somos limitados, claro que somos, mas com certeza todos os projetos que virão para votar para essa Associação Maranata, os vereadores estarão defendendo e ampliando ainda mais essa parceria com o poder público. Quero realmente declarar meu voto aqui, voto com muita alegria, saber que tem pessoas como esse grupo que está sendo liderado pelo nosso querido pastor Gelson e sua esposa, que dizer que o terceiro setor, como Vossa Excelência falou, é o tripé de qualquer administração. É dever do Poder Legislativo reconhecer e estar ao lado, ombro a ombro, com pessoas como essa equipe da Associação Maranata. Parabéns e muito obrigado. Permito uma parte? Tem uma parte, vereador Fernando Carmona. Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência por mais essa oportunidade que nos dá de estar votando num projeto de utilidade pública que com certeza irá colaborar ainda mais com o desenvolvimento e com a ampliação desse grande projeto apresentado pela Associação Maranata. E dizer que eu tive a oportunidade, senhor presidente, de já manifestar através do meu relatório, e eu me recordo essa semana que passou, Vossa Excelência, quando falava do projeto com bastante entusiasmo,
Eu até brinquei com Vossa Excelência, não precisa nem ler a justificativa. Vamos assinar já que a gente conhece, tem ciência do trabalho que a associação desenvolve em Botucatu. E agora, evidentemente, com o apoio dos vereadores, com o apoio de Vossa Excelência, é que a gente dá aí o nosso sinal de parceria, de união, e dizer que as portas estão abertas para a associação, para tudo que ela precisar, e que tenha vida longa, e parabenizar mais uma vez a associação pelo excelente trabalho que faz, garantindo assim o futuro de nossas crianças. Muito obrigado. Agradeço a parte, vereador Fernando Carmone. Procede uma parte, vereador. Tem uma parte, vereador João Elias. Também quero parabenizá-lo pela iniciativa e abertura e atenção, porque foi procurado e prontamente atendeu a solicitação, num gesto de parceria, de reconhecimento, mas, sobretudo, também parabenizar todos os membros da igreja, da comunidade, da associação, na pessoa do pastor Gelson. É fundamental quando a gente encontra entidades, e sobretudo entidades religiosas, que vão além do anúncio da palavra. É o compromisso verdadeiro, mas concreto, na promoção humana, de fazer a diferença. E desta forma, a gente sabe que sai do papel, sai do microfone, sai da teoria e vai para a prática, no sentido de ajudar as pessoas a terem uma vida com mais dignidade. E desta forma, a gente pode dizer com toda a segurança, embora muitas pessoas não acreditem mais na sociedade, mas através dessas entidades sérias, comprometidas e voltadas para o bem comum, nós podemos sim continuar acreditando na sociedade, e vale a pena acreditar, porque sempre essas pessoas farão a diferença. E aí já declaro o meu voto favorável, que não poderia ser o contrário. Eu agradeço a parte, todos os vereadores, a gente nota a grande parceria. E eu queria aqui fazer um relato bem rápido. Pastor Gelson, pastor Mineto, aqui na casa, queria fazer esse registro. Esteve com a pastora Lígia já em outra oportunidade, nós discutindo outros assuntos e as igrejas participando efetivamente da vida desse legislativo, que sem dúvida alguma já colhemos frutos lá atrás, e essa parceria, reitero mais uma vez aqui, temos um mandato até, e falo aqui, tenho certeza que por todos os senhores vereadores, temos um mandato até o final de 2016, e contem conosco sempre naquilo que precisar, independente de vereador. Tenho certeza que todos têm o mesmo objetivo, é ajudar essas instituições sérias. Parabéns, Dina, você, uma grande guerreira, que nós temos aí essa caminhada há longos anos. A Dila, a Andréia, o pastor Gelson, o Haroldo, a Mônica, enfim, todos aqui presentes, levam o nosso abraço a toda a diretoria da Associação Maranata e dos membros da Associação Maranata, e reitero esse nosso compromisso. Parabéns para vocês pelo trabalho, sem dúvida alguma, as nossas crianças, nossos adolescentes de Botucatu agradecem esse trabalho sério que vocês levam através da Associação Maranata, lá para o nosso querido, nossa querida Dina, que sempre ajudando lá o Santa Mônica, não, Santa Maria. É que foram tantos condomínios inaugurados que nós se perdemos um pouco. Tem o Maria Luísa, então queria o Santa Maria, toda aquela população de Santa Maria, que é uma população migratória lá do Jardim Montemor, que sem dúvida alguma são pessoas que realmente necessitam desse amparo por parte do poder público e por parte dessas entidades. Parabéns e boa sorte no trabalho lá, e a gente pede o voto por unanimidade de todos os senhores vereadores. Obrigado pela atenção de todos. Continua em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, está encerrada a discussão. Vamos colocar em votação o projeto. Está em votação o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Está aprovado o projeto por todos os seus vereadores. Segundo projeto de decreto legislativo,
número 7 de 2015, de iniciativa dos membros da mesa da Câmara, que concede o diploma Reconhecimento Comunitário aos doadores de sangue e órgãos. Está em discussão a matéria. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, está encerrada a discussão. Vamos colocar em votação o projeto. Está em votação o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Está aprovado por todos os senhores vereadores presentes o referido projeto. Nada mais tendo a tratar nessa noite, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.